Olá, gente boa. Boa tarde para você. Graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Permita-me adentrar sua casa mais uma vez, o seu lar. Os irmãos aqui de Belo Oriente, da Igreja Presbiteriana de Belo Oriente, você que está assistindo aí na sua casa, talvez em outro lugar, em outro estado que não seja Minas Gerais. Quem sabe também em outro país, como muitas pessoas têm assistido às lives que a gente tem feito, né? Então, eu quero, nesta tarde, compartilhar uma pequena palavra com você e depois dar um recado aos irmãos de Belo Oriente, tá bom? Livro do profeta Isaías, capítulo 44, se você puder pegar uma Bíblia, abrir essa Bíblia aí, a sua Bíblia, nesse texto, Isaías capítulo 44, verso 21 e verso 22, 2 versículos apenas. A palavra de Deus nos diz assim: Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Interessante, irmãos, que esse texto aqui é um texto que foi escrito cerca de 750 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Isaías é conhecido como profeta messiânico, talvez do Antigo Testamento, o profeta que mais fale acerca do Messias, da vinda do Messias, da vida do Messias, de como viveria o Messias sobre a face da terra. Então, o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. E no livro do profeta Isaías há várias promessas, muitas promessas, como a gente vê muito no Antigo Testamento. Mas Isaías é um livro repleto de promessas. E esses 2 versículos que nós acabamos de ler aqui, ele traz consigo 3 promessas. Lemos 2 versículos, mas podemos ver aqui 3 promessas. Então, veja bem, a Bíblia, ela tem cerca de 4.865 promessas. Deus tem muitas promessas ao seu povo. Mas, infelizmente, poucas pessoas têm o conhecimento dessas promessas. Poucas pessoas têm se agarrado a essas promessas. Poucas pessoas têm discernido essas promessas. Poucas pessoas têm se apegado a essas promessas como sendo promessas de Deus e promessas que Deus tem reservado para o seu povo. Então, eu queria compartilhar dessas promessas com você de forma bem rápida e, como eu disse, depois vou dar um recado aos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Belo Oriente, ok? Esse texto que acabamos de ler, Isaías 44, versos 21 e 22, vou lê-los novamente, diz assim: Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Muito bem, esse texto do profeta Isaías, como já falei, é um texto que tem 3 promessas. 3 promessas aqui que tem a ver com o povo de Deus, tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, essas 3 promessas, elas devem alegrar o seu coração nesta tarde e por tudo isso que a gente está vendo acontecendo no mundo afora, não é? Então, Deus, através do profeta, está fazendo um apelo aqui. O profeta começa dizendo: lembra-te destas coisas, pensa nessas coisas, guarda essas coisas, internaliza estas coisas, lembra-te destas coisas, ó Jacó. Pensa nelas, reflete nelas, medita nelas, se preocupe com elas, porque elas têm palavras de vida, são promessas que podem alcançar o seu coração e trazer imensa alegria ao seu coração. E eu penso que é isso que está acontecendo aqui. Então Isaías está dizendo: lembra-te destas coisas, ó Jacó.
Pensa nelas, reflete nelas. A pergunta é, lembrar de quê? Que coisas são essas? Do que o profeta está falando? Então a primeira delas é essa, ó. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. E aí vem a promessa, e a promessa é, não me esquecerei de ti. Essa é a promessa. Deus não se esquece do seu povo, Deus não se esquece dos seus, Deus não se esquece daqueles a quem Ele salvou mediante o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Deus não se esquece daqueles que Ele conheceu antes da fundação do mundo e destinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para serem lavados, remidos, alcançados nesse tempo presente. Deus não se esqueceu do seu povo do passado, Deus não se esquece do seu povo no presente, Deus jamais se esquecerá daqueles que pertencem a Ele. Deus olha para os seus, Deus vela para os seus, Deus cuida dos seus. E é por isso que o profeta está dizendo, lembra-te destas coisas, ó Jacó, porque eu te formei, tu és meu servo, lembra-te dessas coisas, eu não me esquecerei de ti. Essa é a primeira grande promessa que tem nesse texto. Deus está dizendo que Ele jamais vai se esquecer do seu povo. Deus sempre está com o seu povo. Deus caminha com o seu povo, Deus anda com o seu povo, Deus está presente na vida do seu povo, Deus age pelo seu povo, Deus é pelo seu povo, Deus jamais se esquecerá do seu povo. A segunda promessa está justamente aí, amados irmãos, logo depois que o texto fala, não me esquecerei de ti, essa é a primeira promessa, e a promessa está justamente aí, no verso seguinte, o verso 22, quando o texto diz assim, desfaço as tuas transgressões, desfaço as tuas transgressões. Ou seja, Isaías está falando aqui de um tempo de perdão e Isaías está falando de um tempo de libertação. Isaías está falando que a promessa aqui é desfazer, retirar, anular, extirpar a qualquer espírito de condenação, não é? Não me esquecerei de ti, ó Israel, é o que o texto está dizendo, e depois o texto vem e afirma, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Olha que coisa interessante. Perdão e libertação. Deus é um Deus que nos perdoa e é por isso que nós precisamos confessar a Ele as nossas falhas. Deus é um Deus que nos liberta à medida em que nós confessamos a Ele os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então isso é extremamente importante nós entendermos isso nesse tempo. Então Deus não se esquece de nós, Deus desfaz a nossa transgressão, ou seja, Ele tem perdão e libertação, e é extremamente importante a gente se lembrar disso, porque muita gente começa a se sentir culpada, muita gente começa a se sentir, foi eu quem provoquei, foi eu quem fiz, foi eu quem agi assim, ok, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, diz a Bíblia que eles se tornarão brancos como o carmesim. Vá a Deus, Ele tem promessa de perdão e Ele tem promessa de libertação. E terceiro, o verso 22 termina dizendo assim, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. E aí vem um convite seguido de uma palavra tremenda. E o convite é, torna-te para mim, porque eu te remi. Remissão, remissão. É Deus quem tem remido o seu povo, é Deus quem tem tratado com o seu povo, é Deus quem tem direcionado a vida do seu povo, é Deus quem tem cumprido as promessas na vida do seu povo. Remir aqui tem a ver com algo que já foi feito, Deus já remiu, Deus já perdoou,
Deus já salvou, Deus já libertou, Deus já nos deu a graça de sermos habitantes celestiais, de habitarmos os céus. A nossa vida, ela não se limita a apenas esta vida. A remissão é para a vida eterna. Ele nos redimiu para algo maior. Ele nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino de amor, para que eu e você pudéssemos viver coisas maiores e coisas tremendas, não é? Então entenda perfeitamente o que o texto está querendo dizer e saiba disso em nome de Jesus. Então 3 promessas aqui: a promessa de que Deus não se esquece, a promessa de que Deus tem perdão e libertação e a promessa de que Deus nos remiu para habitarmos as mansões celestiais. Ok? Deus te abençoe grandemente nessa tarde, que estas promessas que estão aqui em Isaías 44, verso 21 e 22, possam alcançar o seu coração nessa tarde, trazer paz, graça sobre a sua vida, para que nós possamos continuar servindo ao nosso Deus com muita alegria e disposição no nosso coração, ok? Grande abraço e até o nosso próximo encontro, no nome santo de Jesus. Agora eu queria ter uma palavra com os membros da igreja presbiteriana aqui em Belo Oriente. Amanhã, irmãos, é domingo, óbvio, né? Se hoje é sábado, amanhã é domingo. Contudo, amanhã, quero lembrar os irmãos, às 9 horas da manhã, nossa live, né, da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, estaremos juntos, todos juntos, né, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Um momento de cânticos, leitura da palavra, um momento de estudo, de crescimento, de edificação, né, para que o corpo de Cristo aprenda mais da palavra do Senhor nosso Deus. E também, às 19h30, uma nova live, quando a gente estaremos em culto, né? Culto de louvor e adoração ao nosso Deus, estaremos cultuando o Deus da nossa salvação. Então você se prepare aí amanhã às 9 e às 19h30. Eu tenho sentido falta de alguns irmãos nas nossas lives, né? Então você se prepare aí, reúna a família, ponha em torno da mesa, do sofá, um lugar aconchegante lá na sua casa, ponha o celular onde todos possam participar e todos nós juntos, ok? Vamos estar na EBD aprendendo mais da palavra e às 19h30 cultuando ao Senhor nosso Deus. Então às 9 é a EBD e às 19h30 o nosso culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, tá bom? Então, um grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus e até amanhã, às 9 horas da manhã. Abraço, gente boa, Deus te abençoe.